Constelação familiar também tem o nome de abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um terapeuta alemão que pôde desenvolver a constelação ao longo de muitos anos. No começo de sua carreira, ele foi missionário na África por mais ou menos uns 16 anos. E ele teve a oportunidade de perceber, observando uma tribo, que quando havia o desentendimento entre alguns dos seus membros, por exemplo, 2 dos membros, eles entendiam que aquele desentendimento tinha a ver com toda a tribo. Então eles faziam uma espécie de ritual como se eles representassem aquele acontecimimento. E nessa representação eles faziam uma série de interações que levavam a uma melhor sensação, a uma mudança daquele sentimento. Então, quando alguém estava doente nessa tribo, é como se a doença fosse de toda a tribo. Quando 2 pessoas brigavam e se desentendiam, é como se toda a tribo tivesse aquilo no seu campo. Aquele ritual que eles faziam trazia uma harmonia, trazia, vamos dizer, a solução. Bert Hellinger percebeu isso e se aprofundou em entender esses mecanismos. Ele basicamente chegou à conclusão de que são 3 os princípios sistêmicos que regem a harmonia e a saúde nos grupos. Ele chamou esses princípios de ordens do amor. As ordens do amor, então, são 3, que são igualmente importantes. Equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo e hierarquia, ou cada um tem o seu lugar. Quando essas 3 ordens do amor podem fluir num grupo, existe harmonia. Quando essas ordens não podem fluir, existem problemas, conflitos. Qual é a origem? Vou colocar assim na minha experiência. Eu facilito constelação familiar desde 2012. Então, respondendo à pergunta, qual é a origem dos problemas então? No geral, os problemas vão surgir do desrespeito, do desconhecimento dessas 3 ordens. E tudo que afeta a sua vida tem a ver com a relação com os seus pais. E não importa se os seus pais estão vivos ou se já faleceram, de alguma forma você traz dentro de si essa relação através tanto das imagens que você tem quando pensa neles, quanto como as próprias relações com eles. Então é assim, em relação aos pais, é muito importante que seja possível aceitar eles como eles são. E na relação com eles também é importante que se coloque como filhos, como pequenos. Então, na hora de falar com eles, é importante que tenha esse reconhecimento de estar falando com os pais em relação a quem se tem respeito. E também, vamos dizer assim, quando se fala de dar e receber, na relação com os pais dão, os filhos recebem. E nesse lugar não existe equilíbrio, porque a retribuição dos filhos aos pais, segundo os princípios sistêmicos da constelação, a retribuição dos filhos é passar a vida adiante. E por que os filhos, vamos dizer, nunca conseguem saldar as dívidas com os pais? Porque a vida não tem preço, a vida é um bem, é um dom inestimável. E uma vez recebida, a forma de dar valor a ela, de deixar, vamos dizer, os pais felizes pela vida que deram aos filhos, é os filhos assumirem plenamente a vida deles. E em relação aos pais, então, é importante a aceitação deles como eles são, a gratidão pela vida e o permitir-se tomar e receber plenamente a vida deles. Quando isso está, vamos dizer, bem estabelecido na relação entre pais e filhos, e se deixa os assuntos dos pais com eles, porque eles são adultos, são os pais, são capazes de lidar, e os filhos assumem a própria vida e assumem seus próprios assuntos. Quando isso existe e pode fluir nessa relação entre pais e filhos, a sua relação com tudo na sua vida flui com muito mais facilidade. Então, um termômetro para saber o quão bem você está em relação à vida basta olhar para a relação com seus pais. Por exemplo, se hoje a relação está bem, mas ainda assim você percebe alguns problemas, seja de saúde, dinheiro, de relacionamentos, de autoestima, você pode pensar então na relação com seus pais na infância. Como foi na infância? E é possível que muitas vezes hoje está bem, mas na infância de alguma forma não estava. Isso pode estar refletindo nos dias de hoje. Então, numa constelação, é possível identificar
a fonte do problema, no aqui e agora. Constelação é uma abordagem fenomenológica, que significa observar aquilo que acontece no momento e agir no presente. Então, constelação não vai vasculhar o passado, ela vai, através das pessoas que participam da vivência, pode ser também atendimento individual, mas a constelação, tanto no atendimento individual quanto no grupo, ela vai enfocar, perceber o que está afetando você no momento. Se o seu tema, por exemplo, vou colocar assim, alguma dificuldade com o dinheiro, por exemplo, as dívidas só crescem, o dinheiro não dura até o final do mês, ou qualquer outra situação. Abre uma empresa, passa o tempo e ela fale, ou problemas recorrentes. Se você observa que você repete algum problema que os seus pais tiveram, os seus avós tiveram, por exemplo, esse é um exemplo de tema para constelar. Na verdade, você pode constelar qualquer tema, mas vamos pegar um exemplo de tema. Se o tema for, por exemplo, dificuldade com o dinheiro, então numa constelação como essa, como eu faria como facilitador? Você me falou esse tema, eu vou perguntar qual é o bom resultado que você quer ao final da constelação. E várias coisas você pode dizer. No geral, a resposta que a gente chega é sentir-se bem, ou perceber que o dinheiro flui livremente na sua direção sem obstáculos. E com isso você vai sentir-se bem. Com essa colocação, dessa forma, a gente começa a constelação. E eu começo pedindo para algum dos participantes representar você enquanto cliente. E espero alguns minutos e percebo o que esse representante já sente ou demonstra, para onde ele olha, como ele se sente. E você fica do lado de fora observando a constelação acontecer. Daí eu peço para mais uma pessoa representar, nesse momento sendo o dinheiro. E a gente observa o que acontece. Como é a dinâmica entre o seu representante e o representante do dinheiro? Pode ser que eles se conectem, pode ser que eles olhem em direções diferentes, pode ser que um busque o outro. E essas informações vão me indicar para pedir para novas pessoas entrarem. No geral eu faço isso uma a uma, para representar outras pessoas que fazem parte. Eu posso pedir para alguém entrar como pai e como mãe. No geral, se eu quiser que a constelação chegue numa solução, vamos dizer, mais rápido, eu já posso pedir para entrar algum representante como pai e mãe. No geral, quando se resolve com eles, acontece de se chegar mais rápido numa solução. Outra forma de conduzir a constelação, facilitar a constelação, é só pedir para os participantes representarem, e nesse caso eu não digo para eles quem eles representam. Eu digo simplesmente, percebe o que você sente no campo nesse momento e se deixa guiar. Eu aguardo alguns instantes, observo o que acontece e a partir daí eu vou propondo novas relações. No geral, o objetivo é que as relações fluam. Se alguém não está bem um com o outro, eu proponho que haja um reconhecimento. Por exemplo, utilizando as frases de dissolução como forma de trazer as ordens do amor em possibilidade de fluir nessa relação. Exemplo, as ordens do amor são equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo, hierarquia ou cada um tendo o seu lugar. Então, o agradecimento pelo que se recebeu é tanto um reconhecimento quanto uma forma de trazer equilíbrio entre o dar e receber. Deixar com a outra pessoa o que é dela e assumir o que é seu é outra postura que na constelação traz uma solução. Então, a constelação é uma forma de você trazer soluções de forma objetiva, direta e prática, e você já percebe em uma constelação o resultado. Se você quiser saber mais sobre constelação e quiser se inscrever para participar ou constelar, você pode acessar o meu site, constelasp.com.br. Abaixo da descrição eu vou deixar também o link para mais informações. Então é isso, qualquer dúvida, deixa uma mensagem, deixa a pergunta que eu vou fazer novos vídeos. A minha intenção é fazer um vídeo por dia, eu me comprometi a isso. No dia de hoje eu vou fazer 3 vídeos porque eu quero apresentar de 3 formas, pelo menos, a definição do que é constelação. Esse é o segundo vídeo. É isso, um grande abraço e até a próxima.